ZYH 759, AM 730 kHz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. A contextualização histórica das últimas notícias com a apresentação de Rubens Salomão, comentários do professor de História Norberto Salomão e participação de especialistas. Um programa que vai além da notícia, com reflexões abalizadas sobre o panorama global. Sagres Internacional. Agora na Sagres. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa 118. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia: os conflitos em Jerusalém e a complexa questão palestina. Venezuela convoca eleições regionais para 21 de novembro, entre pedidos por diálogo. Em Paris, Alberto Fernandes, da Argentina, diz que compartilha com a França a preocupação pela Amazônia. E ainda médicos da Índia pedem para que as pessoas do país não usem esterco bovino contra a Covid-19. Sindicato Médico do Japão diz que é impossível organizar Jogos Olímpicos seguros. E em carta à OCDE, 61 entidades criticam políticas do governo Bolsonaro. E ainda tem a música mais tocada nas paradas do Japão. Fique ligado, o Sagres Internacional está no ar. Você conectado com o mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional. E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá para todos aqueles que estão nos acompanhando. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para podermos refletir sobre o cenário internacional. Vamos que vamos, você que está aí nos acompanhando, manda aqui a sua mensagem pra gente pelo WhatsApp da Sagres, é o 62984001757 e também pelo e-mail, você manda a sua mensagem no jornalismo@sistemasagres.com.br. Vamos que vamos nesta edição 118, começando o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Nesta edição, 2 declarações. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sí, pero las canciones... Abre aspas. Abre aspas para o presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Pedro Carlos Adilla, durante a entrevista coletiva em Caracas, na qual anunciou data de eleições regionais. Nós também abrimos aspas para o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que rejeitou a tentativa do opositor Juan Guaidó de buscar negociação sobre o pleito municipal e regional deste ano. Abre aspas, primeiro para Pedro Carlos Adilla, depois para Nicolás Maduro. Anuncios en relación con las venideras elecciones regionales y municipales que celebraremos en el país. Hoy, jueves, esta tarde, revisamos la propuesta de cronograma electoral que nos presentó la Junta Nacional Electoral, tal como se lo habíamos solicitado. Cabe destacar que dicho cronograma lo hemos aprobado el día de hoy por unanimidad. Porque se quedaron por fuera. Yo le quiero decir a los periodistas que cubren la fuente venezolana que el bobolongo sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de todo, aislado, quedó aislado y derrotado. Nadie le consulta nada. Y el rumbo del país ya va fijado hacia unas gran mega elecciones este año 2021. E ele trata de pegar um brinco. Para traduzir o que disse aí Nicolás Maduro por último e antes Pedro Carlos Adilla, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Carlos Adilla, disse ali que foi aprovado, portanto, por unanimidade no Conselho Nacional Eleitoral essa definição do cronograma
para as eleições regionais deste ano na Venezuela. E aí Nicolás Maduro disse, abre aspas, porque falaram de fora. Quero dizer aos jornalistas que cobrem a Venezuela que o Bobolongo, é como ele se refere ao Juan Guaidó, que o Bobolongo saiu hoje a dizer que quer diálogo, porque ele está fora de tudo, isolado. Ficou isolado e derrotado, ninguém o consulta para nada. E o rumo do país já vai marcar uma mega eleição neste ano de 2021 e ele tenta se aproveitar do momento. Tenta pegar um brinco, professor, quer aproveitar a oportunidade, né? A tradução parece ser um cognato, uma palavra igual ao brinco do português. Falso cognato. É um falso cognato, é como se ele estivesse tentando ganhar espaço, pular, se aproveitar da situação. Isso, um impulso a partir dali, né? A Venezuela que vai realizar então eleições para governadores e prefeitos no dia 21 de novembro, informou a autoridade eleitoral nesta semana, no dia 13 de maio, em um momento em que o governo, professor, e a oposição têm mostrado disposição para retomar as negociações políticas, mas como ouvimos, nem tanto entre Nicolás Maduro e especificamente Juan Guaidó. É isso, né, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham. Essas eleições parlamentares e municipais na Venezuela já estavam previstas. E é isso justamente que o Maduro está dizendo. Pera, mas esse cara está querendo pegar carona em quê? As eleições já estão marcadas. Agora, por outro lado, o Guaidó propõe que haja esse processo de diálogo em troca de ir arrefecendo os embargos econômicos contra a Venezuela. Na verdade, realmente, nesse sentido, o Maduro tem razão. O Guaidó está tentando ganhar aí um impulso, está tentando pegar aí uma carona, né, nesse processo e, na verdade, pressionar também para eleições presidenciais. Maduro já falou que não fala em eleições presidenciais nesse momento, mas que ele está disposto a negociar com qualquer um, seja com o grupo que foi formado internacionalmente para tentar mediar negociações com a Venezuela ou com qualquer outro. E mais, ele dá um conselho ao Guaidó, né? Que o Guaidó se insira nas conversações que já têm sido feitas com a oposição. A verdade é que o Maduro não tem a menor intenção de deixar o poder em tempo tão breve, né? Essa que é a questão. Ele vai conversando, se diz aberto ao diálogo, mas na prática mesmo não é o que acontece. E por outro lado, o Guaidó tenta aí ainda sobreviver politicamente. O Guaidó, que apesar de ser reconhecido como presidente interino da Venezuela por 58 países, realmente não emplacou. E aí, na prática, a gente vai vendo uma consolidação, professor, apesar de tantos questionamentos internacionais, vai se consolidando o grupo chavista, né, ainda. Sim, em torno de Nicolás Maduro. É verdade, porque aquele parlamento que havia antes e no qual havia grande oposição ao Maduro, né, se fez até um parlamento quase que à parte do governo do Maduro. Nas últimas eleições parlamentares, os partidos de apoio ao Nicolás Maduro obtiveram sucesso, né? Então hoje ele tem também maioria no parlamento, então isso dá a ele uma situação um pouco mais confortável. Fora isso, ele controla os meios de comunicação, as Forças Armadas, e essa que é a grande crítica, né? Porque realmente não há um ambiente de democracia, de liberdade, para que a política na Venezuela possa ter alguma modificação. Isso não significa que o Maduro não tenha apoio popular. Ele tem apoio popular e ele tem apoio das Forças Armadas. Mas há também oposição na Venezuela, e uma oposição que vai sendo devidamente calada ou limitada na sua ação. Isso vai ser mostrado, vamos ter mais indícios a partir dessas eleições, então, de novembro desse ano? São eleições regionais. Sim, eu acho que pode ser uma prova, tanto uma prova para um crescimento da oposição, quanto uma prova de ações mais coercitivas do governo, né? Então acho que vai dar para perceber muito bem o comportamento do governo Maduro, mas já provavelmente é o que a gente espera, né? Uma ação realmente bem limitadora da atuação e das ações da oposição. Nosso quadro abre aspas, ouvindo então o chefe, digamos assim, né, da Justiça Eleitoral, nesse caso da Organização Eleitoral na Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral, Pedro Carlos Adilha, e o presidente Nicolás Maduro, marcando posição aí em relação ao opositor, o Juan Guaidó. No nosso quadro abre aspas, agora, tempo também para o tema do dia.
Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. رمضان جانا وفرحنا ابو بعد غيابه وبقالنا زمان غنوا قولوا شهر Tema do dia começando, professor, nesta edição 118 aqui do Sagres Internacional, e ouvimos aí no início, né, do nosso tema a Orquestra Palestina, que fez inclusive uma apresentação marcante em 2016 e desde então tem retomado atividades. A orquestra foi criada em 1936 e depois foi desmantelada desde a criação do Estado de Israel em 1948 e aí não teve mais atividades. E aí no início dessa década passada, né, 2010, 2011, músicos do mundo inteiro, palestinos de origem ou de ascendência palestina, começaram a se organizar até que em 2016 eles fizeram uma apresentação muito marcante com a cobertura da Al Jazeera na época, uma apresentação da Orquestra Palestina em 2016, ela que tinha sido fundada lá atrás em 1936. Ouvimos então um trecho dessa apresentação, daqui a pouco vamos ouvir um outro trecho, uma outra música também com a Orquestra Palestina, mas aí, claro, ruídos aí, sons desses ataques desta semana de lado a lado. Basicamente começou com mísseis do Hamas, ou seja, dos palestinos, a Israel, depois houve resposta, mas nesses trechos aí a gente ouve principalmente ataques a Israel, só para contextualizar quem nos ouviu. Inclusive é um momento em que há uma risada, o pessoal ali está conversando no meio da rua, um deles ali fazendo um vídeo e de repente cai um míssil no meio da rua. É uma explosão gigantesca ali, uma coisa que assusta mesmo. Em outros momentos o desespero, enfim, há também cenas quando se ouve Allah Akbar, também são momentos ali de ataques em territórios palestinos. E nessa música que a gente ouve ao fundo é uma das músicas mais tradicionais quando se comemora o Ramadã. Ramadã Gana, a voz aí da Assala, essa cantora, uma música tradicional, né, em relação à comemoração do Ramadã. E essa história dos conflitos parece que começou por conta das comemorações do Ramadã, ou nessa relação entre forças de segurança de Israel e palestinos que comemoram o Ramadã, professor. É isso mesmo, né? O Ramadã ele não tem um mês exato para acontecer, porque o calendário islâmico é um calendário lunar. Lembrar que o calendário islâmico, o ano 1, passou a ser contado a partir de 622, quando da Hégira, que foi a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina, fugindo das perseguições religiosas, e ali é o ano da consolidação do islamismo ou religião muçulmana. E uma das comemorações do islamismo se dá no mês do Ramadã. É um mês de contemplação em que os islâmicos só se alimentam depois que o sol se põe, né? Então, aí é uma grande festividade, né? Depois que o sol se põe, eles se alimentam e tudo, e no dia seguinte, quando o sol nasce novamente, é assim durante um mês. E lá no caso de Jerusalém, lá você tem a esplanada da mesquita, né? A mesquita de Al-Aqsa, ou mesquita de Omar, ou mesquita do Domo Dourado. E
ali os islâmicos fazem a sua contemplação. Ocorre que, como o governo de Israel hoje é um governo mais de extrema direita, policiais, tendo em vista essa linha do governo, começaram a cercear a passagem de islâmicos para a esplanada da mesquita, a passagem ali pelo portão de Damasco. Isso começou a gerar atritos, conflitos entre muçulmanos e israelenses, e somado a isso, coincidentemente nessa data, os israelenses estão comemorando a vitória na Guerra dos 6 Dias, em 1967, que foi a guerra em que os israelenses mais expandiram o seu território, onde eles dominaram a faixa de Gaza, a Cisjordânia, inclusive as colinas de Golã, na Síria. Então, nesse período, nessa fase, a gente observa que houve uma grande expansão do território israelense, e agora, justamente nesse ano de 2021, em meio à comemoração islâmica do Ramadã, jovens da extrema-direita em Israel foram fazer a Marcha da Bandeira, relembrando aí aquela vitória durante a Guerra dos 6 Dias. Isso foi visto como uma provocação. Aí começaram atritos entre israelenses e muçulmanos. O grupo Hamas, que é o grupo radical e que controla o parlamento lá na faixa de Gaza, o parlamento palestino, o parlamento do Estado, da Autoridade Nacional Palestina, se ressentiu e começou a lançar mísseis superfície, que são esses mísseis que têm um alcance, dependendo do tipo de míssil que o Hamas detém, que tem alcance entre 50 até 200 quilômetros. Então é capaz de, lá do sul de Israel, onde está a faixa de Gaza e a cidade de Gaza, de atingir cidades como Jerusalém, de atingir Tel Aviv, Então esses conflitos que começaram em Jerusalém fizeram com que o Hamas, que está lá no sul de Israel, Jerusalém está muito próximo à Cisjordânia, na região norte de Israel, que o Hamas começasse a atacar cidades israelenses. E aí é óbvio, Israel, que tem à frente hoje o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não ficou para trás, vai utilizar os seus jatos F-16 para fazer ataques aéreos na região de Gaza, de maneira que aí começou uma verdadeira guerra civil, de certa forma, mais de 100 mortos, vários feridos, inclusive crianças, num quadro realmente muito complicado. Orquestra Nacional Árabe, com a música As Leila We Leila, que também representa aí representa aqui no nosso programa a música árabe, a música palestina. Daqui a pouco nós vamos ouvir também, professor, músicas que tem Jerusalém como mote, como principal foco, claro, música árabe e também uma música israelense sobre Jerusalém. O Hamas, ponto central desse conflito, surgiu basicamente, é o maior desses tantos grupos militantes islâmicos na Palestina e surgiu depois dessa expansão israelense, me parece que na década de 80, professor? Isso, é isso mesmo. Vamos só recapitular um pouquinho, O que é judeu, o que é árabe palestino? Os judeus são os hebreus ou israelenses, são o povo da Bíblia, são os descendentes de Isaac, filho de Abraão. Só que é bom lembrar que o Abraão, ele foi casado com Sara, a sua esposa legítima, e Sara não podia dar filhos a Abraão. Passaram-se anos e Sara não dava filhos a Abraão. Então Sara permitiu que Abraão mantivesse relações com uma serva de origem egípcia chamada Agar, e com essa serva Abraão teve o filho Ismael. Ismael já estava rapazinho quando Sara, aos 90 anos de idade, segundo a narrativa bíblica, deu origem a Isaac. Como Sara é a esposa titular, os descendentes de Isaac é que são considerados os verdadeiros descendentes de Abraão e, portanto, formadores do povo judeu.
a relação entre Sara e Agar e Ismael foi ficando insustentável. E para resolver a situação, Abraão retirou Agar e o filho Ismael, já estava essa altura já adulto, para que eles se retirassem do grupo, mas que Deus protegeria Ismael e ele daria origem a uma grande descendência. Não sabemos dizer ao certo qual seria a descendência de Ismael, mas lá na Idade Média, no século VII, o profeta árabe Mehmet, ou Mohamed, ou Maomé, diz que teve visões com o anjo Gabriel e que nessas visões o anjo Gabriel informou a ele que os árabes eram os descendentes de Ismael. E como Ismael é o filho mais velho de Abraão, os árabes entendem que eles é que têm direito à terra prometida, a promessa de Deus ao seu povo. Então isso gera uma disputa entre judeus e árabes, né? Essa disputa só vai se intensificar com a volta dos judeus para aquela região. Você falou, mas os judeus foram embora? Foram. Na Idade Antiga, no século I, a partir do ano 70, perseguidos pelos romanos, que eram politeístas, enquanto os judeus eram monoteístas, os judeus tiveram que, para não serem massacrados, tiveram que fugir da região. E no ano 70, o imperador Tito, imperador romano, determinou a destruição do Templo de Jerusalém. O que resta hoje desse templo, o Templo de Jerusalém ou o Templo de Salomão, o que resta hoje desse templo é o Muro das Lamentações. Então, os judeus se reuniram ao pé do Monte Sião, no século I, e suas lideranças encontraram ali uma solução para fugirem às perseguições. Dispersarem pelo mundo, é a diáspora dos judeus. Dispersarem pelo mundo com a promessa de que um dia retornariam e ali constituiriam novamente um Estado judaico. Bom, a verdade é que essa dispersão durou quase 2000 anos. E durante esses 2000 anos em que os judeus estiveram dispersos, árabes, movidos pela jihad, pelo sentimento de guerra santa islâmico, se fixaram em vários lugares, inclusive na Palestina. Esses árabes que se fixaram na Palestina ficarão conhecidos como árabes palestinos. E ali na região onde está a esplanada da mesquita, os islâmicos acreditam que o espírito de Maomé morreu na Arábia, mas os islâmicos acreditam que o espírito de Maomé viajou até Jerusalém e ali o espírito de Maomé foi conduzido por Abraão e por Ismael para o paraíso. Ali, o califa Omar, o príncipe Omar, construiu a mesquita de Al-Aqsa, ou a mesquita do Domo Dourado, ou a mesquita de Omar. Então fica pertinho ali, viu, Rubens? E todos aqueles que nos acompanham, eles fazem ali divisa. De um lado está o bairro muçulmano, onde está a mesquita de Omar, ou a mesquita de Al-Aqsa. Do outro lado está o Muro das Lamentações, onde é o bairro israelense. Com a música Al-Quds El-Atika, música que fala basicamente sobre Jerusalém, para os árabes o quanto é sagrada a cidade, enfim, com seus muros tradicionais, enfim, é basicamente o que fala a música, né, sobre a tradição de Jerusalém, do quanto a cidade é sagrada.
E aí nessa história a gente segue até chegar nesse conflito atual, professor, mas com aquele ponto importante que é a volta dos judeus até a criação do Estado de Israel. É isso, né, Rubens? Os judeus eles ficaram dispersos pelo mundo 2000 anos. E no século XIX, em virtude da segunda Revolução Industrial, das disputas entre as nações europeias, ali intensificou-se o nacionalismo europeu, alemão, austríaco, enfim. E os judeus estavam ali, fora da sua terra. Então os judeus perceberam que eles precisavam também reforçar a sua nacionalidade. Então intelectuais judeus europeus vão retomar aquela promessa que tinha sido feita no século I, ali ao pé do Monte Sião, de que um dia eles voltariam à sua terra prometida. Então, quase 2000 anos depois, intelectuais judeus europeus realizam um movimento nacionalista judaico denominado sionismo, porque é uma referência à promessa feita ao pé do Monte Sião. O contexto da Primeira Guerra Mundial favoreceu muito essa volta, porque a Inglaterra precisava de recursos econômicos para financiar na guerra. E os judeus europeus emprestaram esses recursos, além dos juros, em troca da promessa da Inglaterra de apoiar a volta de judeus para a região. E realmente foi o que aconteceu. Após a Primeira Guerra Mundial, começou a haver uma intensificação da volta de judeus para aquela área. Mas aí um problema. Árabes já estavam fixados naquela região desde o século VII, portanto, já estavam ali há 1.300 anos. E aí começa uma disputa entre árabes e judeus, porém, o massacre que os judeus sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, comoveu o mundo, né? E isso fez com que a ONU reconhecesse, em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel, mas não um Estado palestino. A ONU fez até a proposta de reconhecer um Estado palestino, mas os palestinos estavam organizados em tribos, algumas dessas tribos rivais entre si. Então não seria possível, né? De maneira que em aproximadamente 53% do território formou-se o Estado judaico, o Estado de Israel, e nos outros 47% do território o Estado, a região dos palestinos, sem que houvesse um Estado palestino. Essa outra parte dos seus 47% do território, na região da Cisjordânia ao norte, onde está ali pertinho de Jerusalém, e ao sul a faixa de Gaza. E na criação do Estado de Israel, a cidade de Jerusalém, como ela é sagrada para as 3 religiões monoteístas do mundo, para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo, ficaria como área de proteção internacional. Mas isso não se manteve por muito tempo, não, porque nós tivemos a Guerra dos 6 Dias em 1967, em que Israel aproveitou-se para dominar também áreas de Jerusalém. E de lá para cá, Israel quer fazer de Jerusalém a sua capital. A capital oficial de Israel é Tel Aviv, mas eles insistem em transformar Jerusalém na sua capital. Isso tem gerado sempre uma polêmica muito grande. Em 1987, em meio a esses conflitos e ocupações de áreas próximas a Jerusalém por judeus, áreas que eram ocupadas por palestinos, fez surgir a primeira intifada. Intifada significa Revolução das Pedras. É o palestino tentando mostrar ao mundo como ele é oprimido na região, e aí ele reage aos tanques israelenses com paus e pedras. E nesse processo, viu, Rubens, da primeira intifada é que surge o grupo Hamas. O grupo Hamas, porque já havia um movimento de independência palestino liderado pela OLP. Só que quem comanda a OLP é o grupo chamado Al-Fatah. E em 87, isso viabilizou o surgimento de um grupo mais radical, o grupo Hamas. Daí para cá, e aí é muito complexa a situação, a gente precisaria de um tempo longo, mas a gente tem uma disputa interna na OLP, uma disputa interna entre os palestinos, que é a disputa entre o Al-Fatah, que dos anos 80 para cá, liderado por Yasser Arafat, já falecido, se não me engano, em 2004, dos anos 80 para cá, buscou uma linha mais diplomática para solucionar o conflito, enquanto que o Hamas e o seu braço armado, o seu braço militar, né, que é o Izdin al-Qassam, buscam por meio mesmo da guerra ou de um aspecto mais beligerante resolver a situação. A verdade é que em 1993 até 95,
sob a tutela dos Estados Unidos, se fez o maior acordo entre palestinos e israelenses até hoje. Foi o Tratado de Oslo-Washington. Pela primeira vez, ali nos Jardins da Casa Branca, um acordo que começou a ser entabulado em Oslo, na Noruega, foi formalizado nos Jardins da Casa Branca, tendo ali o presidente da época, pelo Partido Democrata, Bill Clinton, do outro lado o representante dos palestinos, Yasser Arafat, e de outro lado o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Então foi feito um acordo pelo qual, pela primeira vez, os palestinos reconheciam o Estado de Israel, e Israel reconhecia um Estado embrionário palestino, a Autoridade Nacional Palestina. Só que isso acabou levando ao assassinato de Yitzhak Rabin por um radical da direita em Israel. O radical Igal Amir assassinou em 95 Yitzhak Rabin. E de lá para cá, a coisa só recrudesceu. Esse acordo de Oslo-Washington não conseguiu se consolidar plenamente. E de maneira que essa divisão entre Hamas e Al-Fatah, que é uma divisão interna dos palestinos, ela vai ficar um pouco mais intensificada agora com esses conflitos que estão ocorrendo em Jerusalém. Agora há pouco música árabe em homenagem, enfim, a Jerusalém. Agora uma música cantada em hebraico, inclusive, né, israelense, Shabeki Yerushalayim. Diferente, né, a pronúncia do que a gente está acostumado com Jerusalém, mas é isso, Yerushalayim, a música que tem várias versões, essa inclusive, mas várias versões, muito conhecida em Israel, exaltando basicamente o que o nome diz louvemos ou louve Jerusalém, é o que a música diz aí em homenagem à cidade sagrada, professor. É isso, né, Rubens? Como a gente já tinha falado, Jerusalém, cidade sagrada para as três religiões monoteísta israelense, que é o Muro das Lamentações, para os islâmicos, onde está a Mesquita de Omar, e para os cristãos, onde é o bairro cristão em Jerusalém, na Velha Jerusalém, é o bairro da Igreja do Santo Sepulcro. Há ainda o grupo de armênios que, após aquele massacre em 1915, feito pelos turcos, alguns armênios se refugiaram em Jerusalém, e ali é o bairro armênio, onde está a Igreja de St. James. Então esses são os 4 bairros tradicionais ali na região. Mas voltando àquilo que a gente estava falando, né, Rubens? A partir de 2006, nas eleições em 2006, o Al-Fatah ele vence para a presidência, que está nas mãos de Mahmoud Abbas, mas há ruptura com o Hamas ali na faixa de Gaza, que faz a maioria das 132 cadeiras do parlamento do embrionário Estado palestino. Então o que a gente quer dizer é que esse conflito que está acontecendo em Jerusalém hoje, ele é um conflito entre árabes palestinos e israelenses, o Estado de Israel. Mas, ao mesmo tempo, envolvem questões internas dos palestinos, uma disputa interna entre o grupo Fatah e o grupo Hamas. E aí a pergunta que se faz, né, o que tem sido feito é a seguinte: quais as consequências políticas desse conflito? Esse conflito não vai parar? Bom, como sempre acontece ali na região, esse conflito tem um momento de ápice, mas aí é uma interferência internacional muito grande dos Estados Unidos, da União Europeia, da ONU, da OTAN. Então a tendência é esse conflito ser contemporizado. Agora, em termos da situação política interna, nós fizemos no programa anterior a colocação de que o Yair Lapid foi incumbido pelo presidente de Israel, o Reuven Rivlin,
de formar o novo governo, porque apesar do Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu, ter conseguido 37 lugares e ter ficado em primeiro lugar, isso estava muito distante dos 61 votos que são necessários para compor o governo em Israel. Então Benjamin Netanyahu não tinha conseguido até a semana passada compor esse governo, e o presidente de Israel, porque é uma república parlamentarista, entregou essa missão para o Yair Lapid, do partido Yesh Atid, há um futuro, né, que seria a tradução, de compor o governo, porque ele ficou em segundo lugar com 17 deputados. E tudo ia encaminhando nesse sentido. Ele já estava até com apoio do Naftali Bennett, do partido Yamina, que é um partido mais de direita, e que tinha rompido, né, ele tem uma rivalidade com o Benjamin Netanyahu, que também é de um outro partido de direita, que é o Likud, e ele já estava compondo com o Yair Lapid para formar um novo governo, inclusive com o Partido Islâmico, porque você tem árabes israelenses. Essa é uma outra curiosidade, viu, Rubens? Quem são esses árabes israelenses? São árabes palestinos que concordaram em ter a cidadania de Israel. Eles formam 17,5% da população. Não é pouca gente. Não é pouca gente. E eles estavam assim tentando esse governo de coalizão com o partido Ha'am, né, que seria um partido islâmico lá, que pôde ter lugares no parlamento em Israel, porque são árabes com cidadania israelense. Mas com esses desentendimentos, a tentativa do Yair Lapid morreu já no nascedouro, e quem diria? Olha o Benjamin Netanyahu ressuscitado, porque nesse quadro militarizado, a Yamina prefere então, apesar das rivalidades com o Benjamin Netanyahu.